Graça e paz, meus amados. Estamos de volta aqui para juntos, mais uma vez, adorarmos a Deus, mesmo à distância, cumprindo esse distanciamento social tão necessário nesse momento. E a glória a Deus que mesmo à distância nós podemos manter comunhão uns com os outros no corpo de Cristo, né? Porque, como tantos têm dito por aí, né, a igreja não fecha, o que fecha é um salão, é um prédio, é um edifício, mas a igreja na terra é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo na terra. Então, nesse corpo, nessa família, nós sempre estaremos juntos, nós sempre teremos comunhão, mesmo que seja distanciados fisicamente. E eu estou aqui mais uma vez derretendo no meu gabinete, que particularmente, de uma maneira bem carinhosa, eu tenho chamado de forninho, né? Porque realmente é muito quente aqui e eu não posso fazer uso dos ventiladores, senão seria impossível vocês ouvirem a mensagem. Mas eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, Deus vai abençoar e nós teremos aqui um ar-condicionado para poder nos ajudar aqui a fazer os estudos, estar transmitindo os estudos e as pregações, enfim, recebendo as pessoas também para atendimento, porque isso é possível ainda em meio a essa pandemia, porém respeitando todas as normas de segurança e recebendo uma pessoa por vez ou no máximo um casal, mantendo a distância, no distanciamento direitinho, álcool gel, máscara, nós podemos também estar recebendo, tá? Então eu creio que logo, logo, para a gente ter um pouquinho mais de conforto na hora de estar aconselhando, ministrando a palavra, nós teremos um ar-condicionado, né? E se você crê, diga um amém aí também, na sua casa, concorda comigo, me ajuda em oração e logo, logo nós teremos um arzinho aqui para nos ajudar, tá bom? Bom, eu quero te chamar para ir comigo para o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 a 43. É um texto um tanto quanto longo, então, como a gente quer ser mais objetivo, nós não vamos estar lendo na íntegra. Mas só lembrando para vocês o que diz essa narrativa. Jesus havia acabado de voltar lá da região de Gadara, onde ele havia expulsado uma legião de demônios de um homem, pegou o barquinho, voltou para sua terra, estava ali na região da Galileia, e assim que ele chega, muitas pessoas se cercam, o que era comum, né, fazer quando Jesus estava em algum lugar, a multidão se aglomerar em volta dele para ouvi-lo, para tentar ter dele um milagre, alguma coisa assim. Então eles estavam ali, aquele povo todo, e em meio àquela multidão, o texto ressalta uma pessoa de nome Jairo. Ele era o principal, ou um dos principais da sinagoga. Algumas traduções dizem que ele era chefe da sinagoga. Enfim, sinagoga era uma instituição religiosa criada durante o cativeiro babilônico, quando Israel, na realidade, Judá, o Reino do Sul, Israel já tinha sido deportado, né? Agora o Reino do Sul estava em cativeiro em Babilônia, e esse cativeiro dura 70 anos, e durante esses 70 anos, para que eles pudessem estar preservando a sua religiosidade, a sua cultura, foram criadas instituições chamadas sinagogas, locais onde eles se reuniam para manter acesa a chama da fé, da religiosidade, da cultura do povo judeu. Então, esse Jairo aqui era um dos chefes dessa instituição, que agora no Novo Testamento era tão comum e havia em vários lugares ali na Palestina, a sinagoga. Se a gente pudesse aí fazer uma comparação tanto quanto simplória, seria a igrejinha da época e Jairo seria o seu pastor. É mais ou menos isso, de uma maneira bem simples, para que você tenha uma noção melhor do que seria esse Jairo, tá bom? Então ele era um principal, um chefe, um líder espiritual, né? Naquela denominação, né, chamada sinagoga, ou seja, naquele lugar onde o povo se reunia para manter a cultura e a religiosidade judaica. Muito bem, aquele homem em meio à multidão se aproxima de Jesus e se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus e faz um pedido de Jesus a Jesus. Ele fala para Jesus: Jesus, eu preciso que você vá até a minha casa, impor as mãos sobre a minha filha, porque minha filha está à beira da morte, tá? Essa versão é minha, é a versão do pastor André, tá bom? A Bíblia segundo a versão do pastor André, é na minha tradução. Então ele pede para que Jesus vá socorrer a sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte, ela estava para morrer.
E Jesus, então, começa uma caminhada em meio àquela multidão que o oprimia ali, né, que o apertava. Ele começa a caminhar com Jairo rumo à sua casa. Mas a multidão é muito grande, ele não consegue ir muito rápido. Eu creio que Jairo já devia estar meio com o coração apertado, visto que a sua filhinha de 12 anos estava à beira da morte e ele queria urgência nisso, sem dúvida alguma. E ele está sendo ali apertado e está andando talvez um pouco devagar. E nessa caminhada surge uma mulher, a tal da mulher do fluxo de sangue, tão conhecida na Bíblia. Nós pregamos no último domingo na igreja, antes de fecharmos novamente por conta da pandemia. Nós falamos sobre essa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Então surge aquela mulher com um problema também há 12 anos, curiosamente, né? Ao mesmo tempo da idade da filha de Jairo. Ou seja, quando aquela mulher começou a ter a sua enfermidade, a filha de Jairo estava nascendo. E aí ela tem 12 anos de uma hemorragia que não tinha fim. E ela põe na cabeça que se ela conseguir atravessar aquela multidão toda e tocar em Jesus, ela seria curada. E ela fez isso. E ela curou. E ela foi curada. Ela sentiu na hora que ela tocou a orla do manto de Jesus, ela sentiu que estava curada. Agora é interessante que quando ela faz isso, Jesus, no meio daquela multidão, faz uma pergunta, ele diz assim: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Os discípulos falam para ele: mestre, você está de brincadeira? Você está perguntando quem te tocou? Tem uma multidão aqui, uma multidão que está te apertando, tem uma multidão que está te tocando. Ele falou: não, você não está entendendo. Alguém me tocou de forma diferente. E então aquela mulher, muito timidamente, com muito medo, por uma série de coisas que a gente não pode abordar agora, mas eu abordei quando eu preguei sobre ela, naquele domingo que eu acabei de citar aqui. Então aquela mulher chega e se entrega. Ó, fui eu. Né? E Jesus ali, tratando com aquela mulher, parou de seguir a Jairo, que estava ali desesperado, para que Jesus fosse logo à sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. Meu amado, é aqui que eu quero fazer uma pausa para começar a conversar com você sobre algumas coisas. Jairo, ele era um homem que, muito embora acreditasse em Deus, fosse um homem religioso, ele tinha um problema insolúvel. Ele tinha uma filha enferma e à beira da morte. Certamente, como um pai, ele já deveria ter feito tudo o que foi possível, o que era possível, para conseguir a cura da sua filha. Até que então, ele decide ir até Jesus. E ele vai a Jesus à procura de um milagre. E esse é o tema da mensagem que eu quero tratar com você nesse momento. A procura de um milagre. Muitas pessoas dizem que nós não devemos pregar sobre milagres. Eu sei que muitos colegas meus e outros pastores, tantos que de repente correrem os olhos aí na mensagem, que ela vai ficar depois aí nas redes sociais da igreja, vão olhar e não vão gostar disso. Porque tem muitos pastores que não gostam que você pregue sobre milagres. Por quê? Porque tem muita gente explorando a fé alheia, falando de milagres. Mas não é porque eles falam errado que a gente vai deixar de falar o que é certo. Mas tem outros pastores também que simplesmente não creem mais em milagres. Creem que milagres foram para a época bíblica, do Velho e do Novo Testamento, e não mais para hoje. Hoje não existe mais milagre. Eu discordo em número, gênero e grau, até porque a minha vida é um milagre. E quem conhece a minha vida e meu testemunho pessoal sabe que se eu estou aqui hoje falando, pregando, é porque houve um milagre na minha vida. Então, eu prego sobre milagres sim, tá? Eu creio, porque até porque quando nós abrimos as páginas, e vamos falar particularmente do Novo Testamento, que é onde está inserido o nosso texto aqui em questão, nós vemos milagres direto, e não só aqui no Novo Testamento. Você pega do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar milagres na Bíblia. Né? Encontramos diversas situações em que as pessoas procuravam Jesus não para ir para o céu, elas procuravam Jesus porque estavam enfrentando um problema insolúvel.
um problema que ninguém dava jeito. Então elas iam até Jesus. E é interessante que elas iam até Jesus para ter o seu milagre, o seu problema resolvido, mas muitas das vezes saía com a alma curada, saíam salvos, chegavam incrédulos e saíam crentes. Chegávamos ali simplesmente buscando algo físico para si, ou para a sua família, para os seus, enfim. Mas saíam dali com muito mais, saíam dali como filhos de Deus, saíam dali reconciliados com o Senhor através das palavras de Jesus. Então eu creio sim em milagres, eu não corro atrás de bênçãos, eu não saio por aí fazendo campanha disso, campanha daquilo, e não. Até porque eu creio que é melhor você correr atrás do abençoador do que da bênção. Eu creio que é melhor você ir na fonte do que simplesmente naquilo que pode jorrar da fonte. Porque se eu for a Deus simplesmente atrás de um milagre, pode ser que eu consiga esse milagre para mim, sem dúvida alguma, porque Deus é gracioso, é misericordioso, é amoroso e é poderoso para realizar esses milagres. Mas eu vou ter o meu problema solucionado e nada mais. Eu quero pensar um pouco além, eu quero pensar na eternidade. Eu quero pensar naquilo que tem peso eterno. Eu quero pensar na minha alma. E se eu estiver com aquele que me garante a vida eterna, que depois dessa vida tão passageira aqui, garante uma glória eterna com ele, ao lado dele no céu, eu prefiro correr atrás dele, não simplesmente atrás das bênçãos deles. Até porque, estando nele, eu também tenho acesso a todas as bênçãos dele. Mas eu creio sim em milagres, eu prego sim sobre milagres, e eu quero falar nessa noite, eu quero ser boca de Deus na tua vida para pregar sobre esse tema, a procura de um milagre. Eu não sei os motivos, quais os motivos que te levaram a estar aí do outro lado da câmera, do outro lado da tela. Eu não sei os motivos que te levaram a estar nesse momento. Eu não sei se é exatamente no momento do culto, eu não sei se no momento mais para frente do que foi colocado aí na internet. Eu não sei, mas eu sei uma coisa. Deus tem algo para você. E se você chegou aí, é porque você está precisando de algo também, senão você não teria procurado, você não teria xeretado. Então, se você está aí, creia, Deus tem algo dele para a tua vida. E talvez esse milagre que você tem procurado, que você tem precisado, está na hora de ocorrer na tua vida. Se você necessita de um milagre, não se envergonhe. Se você está aí do outro lado, simplesmente porque está numa situação desesperada. Porque tem muita gente que fala assim, eu nunca busquei a Deus, eu nunca procurei a Deus, eu nunca liguei muito para Deus, e agora só porque eu estou numa situação terrível, eu vou correr para Deus agora, eu não tenho cara para fazer isso. Ei, não esquenta a cabeça com isso, até porque Deus não esquenta a cabeça com isso não. Esse Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. É um Deus que está pronto a te ajudar. Então não se envergonhe. Se você está aí do outro lado, simplesmente porque você está precisando desesperadamente de alguma coisa. Deus tem poder para realizar essa coisa para você e por você. Eu quero te dizer algumas coisas acerca de milagre, acerca de se procurar um milagre, acerca de correr atrás de um milagre, de necessitar de um milagre. Eu quero conversar e rapidamente dizer algumas coisas que eu creio que são importantes nesse momento. Primeiro, eu quero te dizer que milagres, eles são reservados justamente para momentos assim, como esses que você está passando aí agora. Momentos extremos. Momentos para situações... milagres é para momentos e situações extremas. A filha daquele homem, um dos principais da sinagoga, né? Era um homem religioso, e por aí você vê que muitas vezes só religião não basta você dizer eu sou católico, eu sou crente, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou isso, aquilo. Aquele homem, embora religioso, embora muito conhecedor da Bíblia da época, que era o Velho Testamento, né? Era a Torá, enfim. Esse homem, ele não conseguiu dar solução
para o problema da sua filha. A sua filha de 12 anos estava morrendo. E então, em meio a esse desespero de ver a filha morrendo, ele corre até Jesus. Ele procura Jesus. No momento de necessidade extrema, não tinha mais o que fazer. Ou dava certo ou a filha morria. Provavelmente, eu penso que esse homem já tivesse gasto tudo que tinha, porque pai é assim. Pai dá a pele se for preciso, pai dá a vida pelo filho se for preciso. Então, certamente aquele homem já tinha esgotado os seus recursos na tentativa de curar sua filha. Mas, em situações extremas, quando ninguém ou nada mais traz a solução, somente Jesus, somente um milagre do Senhor, só uma intervenção divina é capaz de solucionar, é capaz de trazer a solução. Você está vivendo uma situação difícil? Você está vivendo uma situação extrema. Humanamente falando, você não vê saída. Você se meteu num beco sem saída e você fala, e agora? Vou fazer o quê? Então você precisa de um milagre. Porque o milagre é para essas situações de extrema necessidade, de extrema urgência. E eu quero te dizer uma coisa. Os nossos impossíveis são plenamente possíveis para Deus. Para Deus não há nada impossível. Segunda coisa que eu quero te dizer, nós temos de chamar a atenção daquele que realiza milagres. Deus está lá e Ele sabe que você precisa, que eu preciso, mas Ele quer que da nossa parte tenha uma atitude de ir procurá-lo, de correr até Ele, de dizer, chega, já tentei de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, e agora eu abro mão de tudo para correr para Ele. Você precisa chamar a atenção do Senhor para o teu milagre, para a tua necessidade. Você precisa chamar a atenção daquele que tem poder para realizar milagres, resolver o teu problema. Jairo, ele chama a atenção do Senhor no momento em que ele se prostra diante do Senhor. Ali ele se expõe, ele se humilha, ele suplica ali e faz isso de uma maneira ali para todo mundo ver. Uma maneira aberta. Pare e pensa comigo. Eu disse para vocês que ele era o principal da sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga. E eu disse para vocês que a sinagoga ela foi criada pelos fariseus. Então eram os fariseus, esse partido religioso da época de Jesus, que cuidavam da sinagoga. E quando você lê as páginas do Novo Testamento, você vai ver que direto há um conflito entre os fariseus e a pessoa de Jesus. Porque os fariseus não suportavam a mensagem de Jesus. Os fariseus estavam doidos para dar um fim em Jesus. Então, certamente este homem, sendo fariseu, sendo um dos principais da sinagoga, ele sabia muito bem o que o seu segmento religioso pensava acerca de Jesus e dos seus ensinamentos. E, no entanto, naquele momento ele se rende e se ajoelha para todo mundo ver que ele, Jairo, um dos principais da sinagoga, estava se prostrando aos pés de Jesus. Coisa tremenda. Com essa atitude, ele consegue a atenção de Jesus. Sua exposição, sua humilhação, sua insistência, a sua súplica foi exatamente na medida da sua necessidade, a cura da sua filha. Por isso, ele faria tudo, e fez mesmo. Rompeu com as suas tradições, com os seus paradigmas, com a sua posição, e se ajoelha diante daquele homem que todo o seu segmento religioso odiava. Você também, como Jairo, precisa chamar a atenção do Senhor para o teu problema, a fim de obter dele o milagre que você tanto precisa. Se exponha, se humilhe, insista, suplique, creia. O Senhor vai te ouvir. Creia, e assim como ele foi com Jairo, rumo à solução do problema dele,
Ele irá contigo nesse momento, rumo à solução do teu problema. Terceira coisa que eu quero comentar com você hoje, que eu quero te falar. Antes do milagre acontecer, pode parecer que o Senhor se preocupa mais com os outros do que contigo. É interessante isso, né? Jesus, diz o texto, que ele já estava indo com Jairo. Ele já estava até quando Jairo se ajoelhou ali, se prostrou, se quebrantou, se humilhou diante dele, chamou a atenção dele. Ele vai, eu vou contigo. Vamos lá, vamos curar sua filha. E sai andando com ele. Mas, de repente, ele para atender uma mulher que aparece no meio daquele povo que já não deixava ele andar com muita rapidez. E eu creio que Jairo já estava com o coração na mão, porque ele precisava daquilo com urgência. E ele ainda Jesus ainda para tratar de uma mulher. Ele se vira para solucionar um outro problema. E talvez Jairo tenha pensado, será que o caso dessa mulher é mais urgente do que o meu? Será que ela merece mais do que eu? Porque geralmente nós somos assim, né? A gente vê tanta gente recebendo milagre, a gente vê Deus atendendo o pedido de tanta gente, mas parece que o nosso nada. Ou talvez pior, Jairo poderia ter ficado revoltado ao ver que a outra pessoa foi curada imediatamente ali, ao passo que a filha dele estava lá a morrer na casa dele. Que coisa! Quantas coisas podem ter passado na mente de Jairo? E você, nesse momento, nesse teu desespero, nessa tua necessidade, nesse teu problema que precisa de um milagre, parece também que o Senhor só olha para o problema dos outros, só atende aos outros, só faz milagre na vida dos outros e se esquece dos teus? Tu te sentes não merecedor do milagre que você tanto precisa? Deixa eu te dizer uma coisa, você não merece mesmo. Eu também não mereço. Ninguém merece. Mas o Senhor pode te conceder o milagre que você precisa, não por merecimento próprio, mas porque Ele te ama, porque Ele é bom, porque Ele é presenteador. O Senhor pode te conceder o milagre que você precisa, porque tudo nas nossas vidas é uma questão de graça e misericórdia divina. Estou com a boca seca e estou aqui gravando sozinho e esqueci de trazer água. Mas vamos lá, vamos até o fim. Eu preciso te dizer mais umas 2 coisinhas para a gente terminar. Talvez uma, quem sabe. O Senhor quer plantar uma semente no teu coração concernente ao milagre que você precisa. O nosso coração é tal qual uma terra fértil, onde constantemente coisas boas e ruins são plantadas, ou pelo menos estão querendo ser plantadas. Em todo tempo, algo está sendo plantado ou querendo ser plantado nos nossos corações. Seja sementes boas ou ruins, mas em todo tempo, sementes são plantadas na nossa vida. No coração de Jairo, tentaram plantar a semente do desânimo. Em meio àquele momento ali tão desesperador da vida dele, quando finalmente ele se dispõe a ir, e ainda apertado pela multidão, andando devagar, surge aquela mulher e ele para atender a mulher, e só depois que ele resolve o problema da mulher é que ele retorna a sua caminhada com Jairo, naquele momento em que finalmente ele volta, que parece que já estava naquela, Jesus, vamos, bora que minha filha está morrendo. Chega um pessoal da casa dele e diz assim, Jairo, já era, acabou, Jairo. Deu. O milagre não veio. Sua filha já morreu. Pede mais tempo para o mestre, não. Deixa esse Jesus aí, vamos chorar nossa morta. Vamos prantear nossa morta. E depois vamos sepultar a nossa morta. Não tem mais jeito.
Essa foi a semente que naquele momento em que ele mais precisava do seu milagre, em que ele já estava crendo que Jesus estava próximo de realizar o seu milagre, foi essa semente que tentaram plantar no coração dele. Desânimo, desesperança. Mas Jesus queria plantar uma outra semente no coração de Jairo. A semente da esperança. Enquanto o mundo, as pessoas, o diabo, o inferno, os adversários querem jogar no coração de Jairo o desânimo, querem plantar no seu coração a semente do desânimo, Jesus, mansa, tranquilamente, procura plantar no coração dele a semente da esperança. E diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Somente creia. É como se Jesus dissesse assim: não dê ouvidos a tais palavras, não permita que essa semente maligna da desesperança seja semeada, plantada no seu coração. Não perca o foco do teu milagre, não perca o foco daquilo que tu precisa, que tu viestes buscar em mim. Ainda que estão plantando esse tipo de semente desesperançosa, desesperadora no teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as sementes que estão sendo plantadas no teu coração ultimamente, em meio a essa dificuldade que você vem enfrentando? E quem não está enfrentando dificuldade nesse tempo de pandemia? Fala para mim. Mas qual o tipo de semente, as situações, as pessoas, o inimigo está tentando jogar para dentro da tua alma? Desiste? Esquece? Esse negócio de milagre de Deus, não conta com isso não, que isso já era. Isso nunca aconteceu, e se aconteceu foi lá no tempo da Bíblia e não acontece mais. Deu, acabou, desiste. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, nesse momento, através da minha boca, está semeando uma semente de esperança no teu coração para você não desistir. E eu quero te dizer, não olhe apenas para as circunstâncias. Tinha uma canção antiga, na época em que eu ainda jovenzinho, adorava lá nas igrejas em Santos, com os meus irmãos de lá, e dizia assim: não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias. Faça isso, não olhe as circunstâncias. Mas pastor, está tudo gritando ao meu redor, cheio, tapa os ouvidos, fecha os olhos. Se lembra de Elias. Elias, depois de 3 anos e meio de seca, ele vai orar por chuva, no alto de um monte, o sol estalando. Sabe o que ele faz para pedir chuva? Ele se ajoelha, põe a cabeça entre o joelho, põe a mão assim, ó, e manda o garoto dele vendo lá se tem alguma nuvem de chuva. Ele não queria nem olhar para aquele céu com aquele sol, ele simplesmente queria crer. Então ele deixa de ver o aparente e começa a ver com a alma. E fala para o menino: vai lá e vê até a hora que o menino vai lá, acho que meio cansado de tanto ir e vir, chega para ele: é o seguinte, tem lá aparece uma nuvenzinha lá, tamanho da mão de um homem, mas que é a mão de um homem no céu infinito. Ele disse: basta, é o sinal que eu precisava, a chuva virá, e veio mesmo. Então, meu amado, Jesus agora, nesse momento, Ele está plantando a semente da esperança no teu coração. Ele te diz para não olhar as circunstâncias. Ele te diz para você não ouvir vozes contrárias. Ele te diz, assim como disse para Jairo: não temas, tão somente crê. E para finalizar, eu quero te lembrar as palavras de João 11:40, quando Jesus estava a realizar mais um dos seus milagres. E esse era a ressurreição de um cara
que estava morto há 4 dias. Esse, qualquer um pode dizer de boca cheia que não tinha mais jeito. Sabe o que ele disse para as irmãs que estavam chorando no velório daquele homem? Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Creia e a glória de Deus irá se manifestar na tua vida. Eu quero encerrar, meus amados, te dizendo que o mundo só sabe chorar e se desesperar com a derrota. O mundo tem um apelo derrotista. Você liga a televisão, misericórdia. Não dá ânimo de viver. Dá medo de sair na rua. Dá medo do que possa vir a acontecer com a gente, com a família da gente. O que eles não sabem é que em Cristo há segurança, paz, vitória, solução. Há milagres. O mundo ri de um louco como eu, que teima em crer, mesmo nas situações mais adversas. A criança já morreu, falaram para Jairo. Quando Jesus entra na casa, ele diz assim para as pessoas que estão velando a criança: morreu não. Para mim, ela só está tirando um cochilo. Ela só está dormindo e diz que todo mundo ri. É assim mesmo. Todo mundo ri de um doido que teme em crer e enxergar o que os olhos físicos, humanos, não conseguem contemplar de jeito nenhum. Creia em um mundo de derrotistas e zombadores. Zombadores da fé, zombadores de Deus, do seu poder, inclusive de realizar milagres. O Senhor procura aquele que se expõe, aquele que se humilha, aquele que insiste, aquele que suplica, aquele que não desiste, aquele que crê. E quando alguém assim chama a atenção do Senhor, ele põe a sua mão no seu problema. Ele dá uma palavra de ordem e até os que não creem ficam de boca aberta. Imagina naquela situação de Jairo, depois que Jesus entra com apenas poucas pessoas ali no quarto, ele não permite que aqueles zombadores, os incrédulos que não acreditam entrem com ele. E ele dá uma ordem para a menina: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou e ele a deu para os pais. Imagina agora eles saindo do quarto, aquela comitiva, com a menina, dizendo assim: tem comida? Eu estou com fome. Plenamente sã, ressuscitada e curada da sua enfermidade. Ele está querendo, creia, ele está querendo pôr a mão no teu problema. E eu quero te chamar a se expor nesse momento. Você não pode vir aqui. Você não está num templo para ir até a frente. Mas você aí onde você estiver, você pode dobrar o teu joelho. Não importa quem está do teu lado. Não importa os teus familiares. Você aí onde você estiver, você pode levantar a sua mão. Ainda que todo mundo comece a rir de você. Ainda que te olhem com estranheza: o que foi que te deu? Não esquenta com quem está do teu lado. Se exponha, diga: essa palavra é para mim, Senhor. Eu precisava ouvir isso, Senhor. Eu vim aqui e estou com esse problema e o Senhor está dizendo que tem a solução e eu quero aqui me quebrantar diante de Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e ponha a Tua mão sobre a minha vida e resolva o que eu não consigo resolver. Se exponha agora como se expôs Jairo, ainda que seja aí na sala da tua casa, ou não sei aonde você vai estar assistindo esse vídeo. O Senhor, como fez com a filha de Jairo, dá uma palavra de ordem no mundo espiritual
E aquilo que for necessário se cumpre no mundo físico. Eu creio nisso. Eu creio que nesse momento, Jesus está falando para muita gente que está aí do outro lado. Ele está ordenando, levanta-te da tua tristeza. Levanta-te da tua frustração. Levanta-te do teu desânimo. Levanta-te dessa tua derrota. Levanta-te, porque é o Senhor Jesus que te ordena isso. E o que Ele ordena se cumpre. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está chamando a atenção do Senhor para o teu problema. Você que está aqui à procura de um milagre. Ele pode estar chegando hoje sobre a tua vida. Creia nisso. Pai Santo, em nome de Jesus, estamos aqui entregando essa mensagem conforme Tu mandaste. Tu sabes, Senhor, quantas outras coisas eu queria falar aqui que não era essa mensagem. Mas o Senhor me trouxe a falar sobre isso. E é sobre isso que eu falei. Porque eu sou apenas vaso Teu, boca Tua. Sou Teu servo. E o Senhor me usa como o Senhor quer. E obrigado por estar me usando mais essa vez. E eu não estou falando de eloquência, eu estou falando do Teu poder atuando na vida das pessoas através das palavras que estão saindo da minha boca. Porque elas não são minhas, são Tuas. Tu sabes, Senhor, tantos que estão do outro lado, nesse momento tão difícil da humanidade, precisando de um milagre. Eu não sei de que ordem, mas estão precisando. E não tem mais jeito. Não tem solução humana. Então, Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão e diga novamente, como Tu disseste lá para a filha de Jairo, levanta-te do teu problema, levanta-te da tua morte, levanta-te da tua desonra, levanta-te da tua derrota. Dá uma palavra de vida, Pai. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre toda a tua casa, a tua família, seja sobre todo o povo de Deus que está espalhado por sobre a terra, desde agora e para todo sempre.